Boa noite. Estamos aqui hoje gravando a entrevista para o trabalho da disciplina de Psicologia da Profissão, da professora Camila Bolzan, na Universidade Unila Salle. A gente tem hoje a nossa entrevistada, a doutoranda em Psicologia Clínica, Cristiane Bortoncello, que concordou em falar conosco. Muito obrigada pela tua presença, Cristiane. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre a tua trajetória profissional. Boa tarde a todos. Talvez vocês escutem alguns barulhos aí no fundo, porque eu estou aqui no consultório, ainda tem de vez em quando o interfone toca e tal, então se tiverem alguns barulhos, vocês já sabem do que é. Eu fiz psicologia na UBRA, na minha graduação, e desde o início da faculdade eu já vim participando de várias pesquisas como iniciação científica, que é uma coisa que eu recomendo para quem quiser se experimentar. E antes até da minha formação, eu já estava dentro de um grupo bem forte de pesquisa no Hospital de Clínicas e na URGS, que trabalhava com transtorno obsessivo compulsivo. Então, em seguida, já a minha formação, eu já entrei no mestrado e desenvolvi um projeto relacionado a pacientes com transtorno obsessivo compulsivo. Como a linha que eu queria trabalhar de atuação para mim era a terapia cognitivo-comportamental, eu busquei uma especialização no Instituto da Família de Porto Alegre e logo em seguida já comecei também um curso de formação em terapia dos esquemas. Pensando também em atender melhor as famílias, porque a faixa etária de infância e adolescência era uma coisa que me agradava muito, eu fui buscar fazer também uma especialização em infância e adolescência, em terapia cognitivo-comportamental também, mas nessa faixa etária específica. E após, para tentar compreender melhor os pais, eu fui buscar, então, uma formação de terapia de casal. Como eu sou muito curiosa das coisas da psicologia, eu queria poder, assim, pensando que cada paciente é muito subjetivo, eu fui buscar outros cursos de formação que têm a ver com as terapias de terceira onda e as terapias contextuais. Então, eu fui buscar cursos relacionados, formações internacionais relacionadas à terapia focada na emoção e também à terapia comportamental dialética. Eu atualmente estou fazendo doutorado na Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre e estou desenvolvendo um manual de tratamento para pacientes adolescentes com transtorno obsessivo compulsivo, que é um manual que não existe ainda no nosso país. Então, estou tentando aí, sou professora de pós-graduação de algumas instituições aqui no Brasil. Adoro dar aula, adoro aprender, adoro estudar sobre a psicologia como um todo. Eu estou muito agradecida pelo convite. Boa noite. Então, nós preparamos 3 perguntinhas para ti, né? E a primeira delas é o que a psicologia da saúde é para ti? Então, quando eu escuto o tema psicologia da saúde, me vem uma questão, assim, de muita amplitude, né? A Associação Americana de Psicologia, ela fala sobre essa terminologia relacionada a compreender as questões biológicas, as questões sociais, comportamentais e a influência disso tudo estando relacionada na saúde e na doença. O que entra para mim, né? O todo. É prevenção, é práticas de promoção e prevenção à saúde, são os atendimentos clínicos que a gente pode fazer. Eu, como proprietária de uma clínica, eu me vejo conectada a esse tipo de psicologia, né? Porque também estamos fazendo saúde, os hospitais, né? Embora talvez não esteja tão categorizado, mas eu também enxergo a psicologia escolar como um pedacinho também da psicologia da saúde, quando ela faz esse trabalho mais preventivo e educativo para as questões de se evitar desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, por exemplo, entre outras tantas coisas. A pesquisa também, de alguma forma, quando a gente pesquisa a saúde, a gente está, de alguma forma, buscando
enxergar esses movimentos relacionados à saúde e à doença. Ótimo, obrigada. A segunda pergunta é: quais são os desafios que tu encontra na tua prática profissional dentro da psicologia da saúde? Bom, vou tentar aqui pensar os desafios da minha prática. Eu, Cristiane, né, como proprietária de uma clínica multidisciplinar aqui na minha cidade, eu estou no momento, não era assim, estou no momento que não enxergo na minha experiência muitos desafios na minha prática, estar dentro de um espaço que é multidisciplinar, que tem fono, que tem nutri, que tem neuro, que tem psiquiatra, que tem psicopedagogo. Então, a gente pode trocar todas essas coisas e interrelacionar e se comunicar sobre todos esses fenômenos e movimentos. Mas nem sempre foi assim, e no passado eu tive momentos que eu estava mais sozinha, e estando mais sozinha na minha prática clínica, eu tinha muita dificuldade de conseguir ter essa comunicação. Eu acho que se eu fosse te responder assim, o grande desafio que eu vejo da prática dos profissionais da saúde é que muitas vezes eles estão sozinhos. Eles têm o seu consultório, eles têm o seu espaço, eles marcam um horário, eles vão até lá, eles não trocam informações. E a gente, quando não troca informações, a gente perde muita coisa. Eu aqui na clínica, com tantos colegas, a gente tem a possibilidade de, além de trocar a informação e aprender com o outro, a gente se melhora. A gente amplia a nossa visão sobre essas coisas e traz a possibilidade de trazer mais efetividade, mais rapidez para a melhora dos nossos pacientes aqui, por essa própria troca, né? Que muitas vezes, num setting terapêutico sozinho, as pessoas acabam não tendo isso. Não sei se te respondi a pergunta. Respondeu, sim. Obrigada. E agora a última pergunta é: o que tu acha que ainda falta no Brasil para que a psicologia da saúde ainda tenha um impacto maior na população brasileira? A grande questão para mim, e é uma grande luta, eu já fiz parte de associações, já coordenei núcleos, e muitas coisas relacionadas, e trabalho com pesquisa, e o trabalho da pesquisa, ele traz também a possibilidade de trazer a saúde para as populações que não têm condições, muitas vezes, de pagar, né? Quando se faz uma pesquisa, a gente não cobra por intervenções e atendimentos clínicos, quando se faz aí uma pesquisa com atendimento clínico. Eu acho que a grande questão principal é ter a saúde a serviço de todos. Trabalhar práticas políticas e públicas, preventivas e promocionais da saúde, atender a população, fazer um trabalho voltado para a sociedade, subir nos bairros, entrar nas casas, fazer um trabalho diferenciado. Tem muitas coisas que a gente pode evitar trabalhando a prevenção. Uma coisa que acontece muito ainda no nosso país são as pessoas buscarem os serviços de saúde após terem diagnósticos concretos. E o que é mais importante e bonito na nossa área, né, falando, seria que a população tivesse um acesso fácil para conversar sobre a questão da saúde e conseguir compreender o que precisa ser feito. Vou tentar trazer um exemplo, assim, para me fazer clara. Muitas vezes as crianças não têm uma história genética de desenvolvimento de transtorno depressivo, por exemplo, mas o ambiente está tão precário, está tão difícil, ou falta para aquela família, para aqueles cuidadores, para aqueles pais, um entendimento sobre como é que se maneja, como é que se fala sobre as emoções, sobre cuidados básicos, sobre uma série de coisas que se fosse conversado lá atrás.
Se alguém passasse naquela casa e conversasse com aquela família e explicasse o que é esperado e o que pode ser feito, aquela criança ou adolescente ou adulto não desenvolveria um transtorno depressivo. Então, atualmente, chega para nós o paciente que já está muito adoecido. Então, se eu fosse pensar assim, o que eu mais desejo é que a gente tenha uma política mais preocupada com a saúde da população, que existissem práticas preventivas e promocionais da saúde, uso de preservativo, gravidez na adolescência, a questão do sexo, né, fazer sexo sem preservativo. Muitas pessoas têm idosos que estão adoecendo, que estão com sífilis, aumentou muito o número de sífilis, aumentou muito o número de AIDS, e isso também se dá pela pouca prática promocional e preventiva que não tem sido feito, ainda mais agora, enfim, com a pandemia. Mas isso não é um problema de agora, isso é um problema que já ocorre há muito tempo. Uma outra questão que eu acho que interfere é o fato das pessoas entenderem que os transtornos psiquiátricos são para pessoas loucas. E isso não é verdade. Dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa que não tenha um transtorno psiquiátrico ou que não tenha um parente muito próximo que não tenha um transtorno psiquiátrico, ou nós mesmos carregamos nas nossas veias, né, a nossa genética atrás. Dificilmente, nunca me aconteceu, em todo o tempo de formada que eu tenho, de eu sentar e fazer um genograma para saber a história da família e não ter uma história psiquiátrica por trás, ou de pai, ou de mãe, ou de avô, ou de tio. Então, a gente tem que parar de entender esses conceitos de saúde e doença, loucura e sanidade, e entender que todos nós viemos de uma história, e que nessa história teve acertos e erros, e questões genéticas, e poder olhar para tudo isso de uma forma mais tranquila, se preocupando em fazer o que for melhor e mais assertivo para que toda a população tenha acesso à informação. Eu acredito que também, colocando tudo isso dentro de um contexto, né, que é o mais importante de destacar dentro da área da saúde, pelo que a gente leu, né, isso, conseguir adaptar a realidade a diferentes contextos e conseguir trabalhar esses diferentes contextos a partir das demandas que a população tem, né? Isso, Gabriela, eu tenho um pouco de ranço, vou dizer assim, eu não fico cuidando das palavras, tá, gurias? Eu tenho um pouco de ranço, porque às vezes eu entro em algumas cidades e postos de saúde, e eu vejo que muitos profissionais poderiam fazer mais pelas suas cidades, e não fazem. Às vezes é por despreparo, por desconhecimento, por desmotivação, não sei, mas existem protocolos de tratamento, existem formas de fazer muitas coisas. Eu vejo muitos locais com grupos de acolhimento, e às vezes são grupos de acolhimento que não se faz muita coisa, né? Eles são importantes, mas a gente tem que... eu digo a gente porque me coloco muito também nessa responsabilidade de passar adiante esse conhecimento. A gente precisa falar mais sobre as coisas para o maior número de pessoas possíveis, para que todos possam ter acesso à informação. E eu acho que isso é o mais importante. Com certeza, ainda mais ali na parte que tu falou, que as pessoas têm esse preconceito de que a psicologia é coisa de gente louca, não sei o quê. Isso é falta de informação, né? Uhum. Já melhorou muito, de muito tempo para cá, mas ainda tem muita gente que, infelizmente, sofre e espera chegar no seu grau máximo de algum problema para ir em busca de uma ajuda que não precisava, se ela tivesse feito aquele tratamento preventivo, se ajudado antes, ter visto a saúde mental como uma prioridade, assim como a gente também coloca a saúde física, talvez ela não estivesse naquela situação, né? Eu costumo dizer, Júlia, assim, às vezes as pessoas chegam aqui e dizem assim, eu não queria tomar remédio, eu acho um saco tomar remédio. Tá, mas te dói porque é tomar remédio para a saúde mental? Ou te dói porque é tomar remédio? Se ao invés de ter, sei lá, transtorno do pânico, tu tivesse uma diabetes, tu aceitaria fazer a aplicação da insulina? Então,
assim como a gente tem muito preconceito, muito julgamento, machismo, enfim, milhares de coisas que eu nem vou entrar nessa questão, existe um preconceito muito marcado com a questão de saúde mental, né? Se a gente botar assim, ó, 20 pessoas numa sala, todas as 20 têm alguma herança genética relacionada a transtorno mental. Então, a gente tem que parar com essa coisa de que... Eu brinco, eu sou muito brincalhona, então eu brinco muito com os pacientes. Quando eles falam alguma coisa, eu falo, não tem ninguém são aqui, né? Porque é isso, a gente tem que sair desse lugar, assim, de que dos doentes e dos saudáveis, e poder olhar um pouco mais para esse movimento e poder distribuir um pouco mais de conhecimento uns para os outros. Com certeza. Ótimo, então. Foram essas as perguntas. Obrigada. Tá bom. Gostaria de agradecer em nome do grupo por tu aceitar participar da entrevista. Tá bom, muito obrigada, adorei, gurias, adoro sempre falar sobre a saúde e sobre todas as coisas que se relacionam a isso. Convido vocês para conhecer a minha clínica e vir tomar um cafezinho aqui, tá bom? Opa, vamos aparecer. Tá bem. Apareçam A gente vai marcar. Tenho umas salas bem legais aqui, infantis também, bem coloridas, venham conhecer, eu vou ficar muito feliz. Tá bem, então. Obrigada. De nada, um abraço.